Amém? Aleluia. Irmãos, eu gostaria de, na verdade, dar uma continuidade do que foi ministrado na semana passada. Eu falei na semana passada que tudo que Deus faz, Ele faz mediante uma palavra. Tudo começa mediante uma palavra. Deus não faz nada sem antes liberar uma palavra. E essa palavra, ela tem um objetivo, que você saiba que é Ele que está no controle. Essa palavra é liberada com antecedência para que você descanse no poder, na autoridade, descanse nele. E a sua fé tem que estar onde? Vinculada nessa palavra. Mas junto com essa palavra vem o quê? Vem os recursos. Junto com essa palavra vem o poder de Deus. Infelizmente, muitas pessoas, quando elas recebem uma palavra, elas correm para cumprir a palavra que ela recebeu do próprio Deus, mas elas se frustram, quebram a cara, porque você mesmo não tem condição de trazer à existência aquilo que o Senhor prometeu para você. A palavra que o Senhor prometeu a você, que liberou sobre essa igreja, que liberou sobre a sua família, naturalmente falando, você não tem capacidade de trazer a realização, mas mesmo assim Ele libera. Então, uma palavra de Deus sobre as nossas vidas, sem o poder do Espírito Santo, é uma palavra muito pesada, é algo pesado. Se você hoje tem uma palavra e ainda fala com muito peso que você tem uma palavra, mas que tem pessoas que falam assim, eu tenho uma palavra, mas você vê que quando fala é um desgosto, é um sentimento de frustração, é um sentimento de decepção. Por quê? Porque a palavra sem o poder, ela é peso na sua vida. A palavra sem o poder, ao final do tempo, ela vai gerar frustração na minha vida e na sua vida. O que acontece? Eu não sei se você já é um pouco vivido, você pode perceber que naturalmente falando, dificilmente você vai conquistar todos os seus sonhos. Você vai perceber que você não tem poder aquisitivo, você não tem autoridade, você não tem influência para conquistar coisas naturais. E às vezes você percebe, isso no âmbito natural. Agora você imagine no âmbito espiritual. E também nós precisamos entender por que muitas das pessoas que muitas vezes seguem ao Senhor são frustradas, porque elas não têm conquistas. E conquistar algo que Deus prometeu ou liberou sobre a sua vida tem a ver com o poder de Deus. E aí o que acontece? Quando você não tem conquistas, vem aquela velha palavra que muitas pessoas falam quando Deus fala algo. Eu não acredito, será que realmente isso vai acontecer? Geralmente quem fala isso mediante uma palavra é porque ele nunca conquistou nada. É porque ela nunca teve uma experiência com Deus realmente, de perceber que Deus, Ele pode e vai fazer o impossível através da sua vida. Mas quem faz o impossível é Ele, não é você. O que nós devemos trazer para o Senhor são os impossíveis que Ele liberou sobre as nossas vidas. Porque o que é impossível para Ele, é possível para Deus. Mas você percebe, mas de onde que vem esse poder? Porque eu quero falar hoje sobre o poder. Porque o que nós precisamos, meus irmãos, é de poder. Você percebe que tem muitas pessoas no nosso meio que tem palavra, mas não tem poder. A realização da palavra chama-se poder de Deus, chama-se pessoa do Espírito Santo. E depois, o que você tem? A terceira coisa que você vai ter que ter, revelação. O que é revelação? É compreensão da palavra. Então, quando eu tenho compreensão que essa palavra vai ser realizada pelo próprio Deus, e que na verdade eu só preciso crer e descansar, isso se chama-se revelação. Aí você não vai sair da igreja. Tem pessoas que recebem a palavra, você vai ser um empresário bem sucedido, você vai ser um ótimo professor. O que a pessoa faz? Ela casca fora da cela, casca fora do culto, casca fora da vida de Deus. Por quê? Ela começa a trabalhar no seu esforço físico para conquistar aquilo que Deus prometeu que ia fazer. E não é dessa forma. Mas de onde que vem esse poder? Da onde que vem esses recursos para que o impossível se realize na sua vida e na minha vida? Esses recursos vêm da onde? Abre a sua Bíblia lá em Efésios capítulo 1, Efésios capítulo 1, verso 3, fala o seguinte: bendito é Deus Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais. Aonde que estão as nossas bênçãos? Não estão no seu trabalho, não está no âmbito natural. O teu inferno, digamos que nós temos aqui o ambiente natural onde você casa, conquista, viaja, trabalha, e a palavra de Deus fala que existe uma região que é superior ao natural, que é a região celestial. E a palavra de Deus fala que todas as nossas bênçãos estão nessa região, na região celestial. Mas só existe uma forma de você acessar essas bênçãos. Qual que é a forma? Em Cristo Jesus. Não existe outra forma de você acessar as bênçãos de Deus, se não for por meio de Cristo. Cristo é o acesso, Cristo é a senha, para que todas as bênçãos que Deus liberou sobre a sua vida, se tornam-se realidade.
E você precisa entender isso. A sua bênção não está no seu patrão. A sua bênção não está na sua carreira profissional. A bênção não está no seu marido ou na sua esposa ou nos seus filhos. A verdadeira bênção está nas regiões celestiais. Qual que é o problema? Que muitas vezes nós não conseguimos acessar essas bênçãos. Por quê? Porque nós não acessamos a Cristo. Mas como que nós fazemos isso, pastor? Abre lá em João, capítulo 7, verso 37. Eu acho que até o 38. Fala o seguinte: no último dia, no grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Alguém aqui tem sede? Lógico. Eu não sei se você falou de forma natural, espiritual, mas tem água ali na cantina. Hoje o ar está funcionando. O problema, irmãos, eu fui atrás a semana inteira para resolver. Eu não vou falar quais foram os problemas, que o culto está sendo gravado, mas não é interno, é externo o problema. Tá bom? Mas o culto foi uma bênção semana passada. O pessoal veio para o apelo, tal, mas terminou o culto, parecia que o pessoal correu uma maratona de 42 quilômetros. Não era isso, Aderbal? O suor, as 1000 calorias. Um culto desse é poderoso, né? Você já emagrece, já entra em forma, tudo. Mas é interessante, o que Jesus fala? Olha o que ele fala: quem crer em mim, conforme diz as escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Olha só o que ele está falando: quem tem sede, venha a mim e beba. Interessante que ele pega uma necessidade básica que todo homem, toda mulher tem. É uma necessidade básica que um rico, um pobre, um mendigo, um milionário, um homem, mulher, com deficiência, sem deficiência, independente da condição social, ela tem sede. Ele está falando aqui de uma necessidade básica. Ele está falando: aquele que tem sede, vem a mim e beba. E aí ele vai além: mas se você crer em mim, conforme diz as escrituras, o que é crer? É descansar nele, é confiar que se ele prometeu, ele vai cumprir, mas ele vai realizar da forma dele, não da sua forma. Quando ele fala, quando você crer, como diz as escrituras, o que ele fala? Do seu interior fluirão rios de água viva. Em outras palavras, você está vindo a mim pedindo um copo de água, mas eu vou te dar um manancial, eu vou te dar uma empresa de água potável. Você está vindo a mim por conta de uma necessidade, pedindo: pelo amor de Deus, Senhor, opera um milagre para eu pagar essa dívida, e o Senhor ele vai liberar o acesso ao banco espiritual sobre a sua vida. Então você percebe, ele usa uma necessidade simples para falar o que ele vai dar para você, é infinitamente maior que a sua necessidade. E o que ele está falando, isso aqui é poder. Isso aqui é poder de Deus. O problema é que quando você vai a Cristo, por muitas vezes, desculpa a expressão, muitas vezes nós somos acostumados à escassez. Desculpa a franqueza, mas às vezes você é acostumado a ser pobre, você é acostumado a viver na escassez. Muitas vezes nós nos acostumamos a mendigar o pão, e por nós nos acostumarmos muitas vezes à escassez, a ter uma mentalidade pobre, uma mentalidade que nunca sonha em ter o melhor, em ter as mesmas coisas que o seu pai tem. Quando você chega diante do Senhor, você sempre vai pedir coisa pequena. Senhor, eu quero uma água. Senhor, eu só quero que o Senhor pague esse boleto. Senhor, só libera uma porta de emprego para que eu pague minhas dívidas. O Senhor não quer isso para você. O Senhor não quer que você chegue diante dEle como filho amado e venha pedir para Ele migalhas que caem da mesa dEle. O Senhor, na verdade, Ele quer que você sente-se à mesa com Ele. Mas para você pedir isso para Ele, você precisa ter o mesmo nível de influência, o mesmo nível de mentalidade do Deus que nós servimos. Por isso você precisa renovar a sua mente. Mas é interessante que ele fala que do seu interior fluirão rios de água viva. E eu gostaria de falar, na verdade, porque aqui, eu não sei se você sabe, Jesus, tem um profeta que se chama Ezequiel, que eu quero ler com você, e Jesus ele fala, na verdade, a respeito da profecia que Ezequiel falou lá em Ezequiel, capítulo 47. Porque se você sabe o que é fluir rios internamente, meus irmãos, você nunca vai mendigar o pão para o Senhor. Você nunca vai pedir: por favor, libera uma cura sobre a minha vida. Por favor, Senhor, faça isso. Se ajoelha diante do Senhor mendigando alguma coisa que já pertence a você. Você nunca vai ficar pedindo pão para Ele. Você nunca vai ficar pedindo para Deus: pelo amor de Deus, me faz próspero. Por quê? Porque você não entendeu que existe um rio que flui dentro de você e flui dentro de mim. E quando esse rio flui dentro de mim e ele flui dentro de você, a palavra que foi liberada
liberada sobre a igreja, sobre a sua família e sobre a sua casa, ela se torna-se realidade. Eu gostaria de aqui ler rapidamente, eu gostaria que você lesse Ezequiel, verso 47, capítulo 1. Eu queria ler aqui uma porção, porque eu creio que tudo que Deus vai fazer, e já tem feito em nossas vidas, e vai continuar fazendo, tem a ver com isso. Então você nunca mais vai chegar para Jesus e pedir um copo de água para o seu pai, sendo que ele pode te dar muito mais do que um copo de água. Você nunca mais vai chegar diante de Deus com uma mente escrava, com uma mente limitada, numa mente de escassez. Se hoje, outra pregação. Vamos lá, Ezequiel capítulo 47, verso 1 diz o seguinte, põe na NTLH. O homem me levou de volta até até a entrada do templo. Debaixo da entrada saía água que corria na direção leste, pois o templo dava frente para esse lado. A água corria debaixo do lado sul até o templo do sul do altar. Verso 3. Com a sua vara de medir, o homem mediu 500 metros na direção da correnteza para o leste. E ele me fez atravessar o riacho e a água chegou aos meus tornozelos. Em seguida ele mediu mais 500 metros, e a água subiu até os meus joelhos. Mais 500 metros, e a água chegou à minha cintura. Finalmente mediu mais 500 metros, e o rio era tão fundo que não podia atravessar. Era fundo demais para se atravessar, a não ser a nado. Aí ele me disse: homem mortal, preste muita atenção em tudo isso. Então um homem me levou para a margem, me levou de novo para a margem. Quando cheguei ali, vi que havia muitas árvores dos dois lados. Então me disse: essa água corre para o leste e desce até o rio Jordão, até o Mar Morto. Quando entra neste mar, ele faz com que as águas salgadas virem doce. Então o lugar por onde esse rio passar, haverá todo tipo de animal e peixe. O rio fará com que as águas do Mar Morto fiquem boas, e ele trará por onde passar. Ele trará vida por onde passar. Dessa fonte de Gede até Eglaim haverá pescadores na praia do mar, e ali estenderão as suas redes para secarem. Haverá ali muito peixe e muitas espécies de peixes, como o mar do Mediterrâneo. Verso 12. Nas duas margens do rio crescerão as árvores frutíferas de todo tipo, e as suas folhas nunca murcharão, e as árvores nunca deixarão de dar frutos. Darão frutos novos todos os meses, pois são regadas pelo rio que vem do templo. As frutas servirão de alimento, e as folhas servirão de remédio. Aleluia. Meus irmãos, isso aqui, quando Jesus fala: se você tem sede, vem a mim e beba, como nós lemos em João capítulo 7, e ele fala: aquele que crer em mim, conforme diz as escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Jesus está falando desse texto aqui. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre esse texto, porque, como eu falei para você, nós precisamos, meus irmãos, mais de poder e menos palavra. Nós somos uma igreja de muito ensino, mas você percebe que quando você tem um ensino e não tem um poder por trás desse ensino, como eu falei para você, essa palavra se torna um peso na sua vida. E eu quero aqui sair hoje que você tenha uma convicção: Deus liberou uma nova medida de poder sobre a minha vida e sobre a sua vida. Você tem uma palavra, o que você precisa de agora? Poder. A palavra do Senhor não vai mudar. O Senhor, às vezes, Ele pode falar a mesma palavra de forma diferente, porque Ele não muda a palavra. Se Ele falou que é com você, é com você. Se Ele falou que Ele vai fazer, Ele vai fazer. Ele nunca vai trazer uma nova palavra, vai ser sempre a mesma palavra, até que essa palavra se cumpra. A palavra de Deus fala que Ele vela, Ele trabalha, porque a palavra que um dia só volte a ser cumprida. Então Ele trabalha para o cumprimento da palavra dEle sobre a sua vida. Mas nós precisamos do quê? De poder. Eu gostaria de falar aqui rapidamente, o que esse rio corresponde na minha vida, o que esse rio fala na sua vida e na minha vida. Porque se você não tem esses sinais, alguma coisa está acontecendo. Então, se você coloca a mão na cabecinha do seu filho e está com 39 graus, há um sinal. Que sinal que é esse?
Pode ser febre, mas pode ser um vírus, pode ser uma bactéria, ou pode ser que seu filho veio para o culto, entrou na salinha, não tinha ar-condicionado, correu com uma maratona lá na salinha, saiu da salinha, o cara está fervendo. Então, você percebe? Nós precisamos entender os sinais. Quando você entende os sinais, você tem um diagnóstico correto, você tem a resposta correta. A primeira coisa que fala sobre o rio é o seguinte, que esse rio, da onde que esse rio flui? Esse rio, primeiramente, ele flui da onde? Do trono de Deus. Você percebe que, em outras palavras, esse rio que traz prosperidade, esse rio que traz cura, esse rio que traz alimento, esse rio que traz força para a sua vida, esse rio que traz direção, esse rio que traz aquilo que você precisa, ele não sai de algo natural, ele não sai da empresa que você trabalha, ele não sai do banco que você investe, ele não sai de criptomoeda, ele não sai através de dólar, ele sai através do trono de Deus. O que ele fala? Saiu do trono de Deus. Antigamente a palavra de Deus fala que antigamente Deus ele visitava, hoje ele mora. Antigamente Deus ele se manifestava através do templo, através do tabernáculo, através do jardim do Éden. Onde Deus se manifesta hoje? Dentro de você e dentro de mim. Hoje ele não visita, hoje ele mora dentro de nós. E a primeira coisa que fala desse rio, aí eu gostaria que você colocasse no verso 8. A primeira que acontece quando esse rio flui dentro de mim e flui dentro de você, o que acontece na minha vida e na sua vida? Vida. Acontece esperança. Olha só o que ele disse. E ele me disse, esta água corre para o leste e desce para o Jordão, até o Mar Morto. Quando entra neste mar, ele faz com que as águas salgadas... Não é o Alan Salgado que está fazendo aniversário, ele é salgado, mas é doce, é isso? Bênção. E quando entra neste mar, ele faz com que as águas salgadas do mar virem doce. Na verdade, é um mar morto aí. Interessante que a primeira coisa que flui nessa água que sai do trono, a primeira coisa que acontece na minha vida e na sua vida é trazer vida aonde há morte. É trazer esperança onde se perdeu a esperança. Infelizmente não, o que acontece muitas vezes no nosso meio é porque as pessoas perderam a esperança. É porque as pessoas perderam a expectativa de vida, elas perderam a fé. Quantas pessoas se converteram não sei quantos anos atrás, com tanta expectativa, hoje elas não são nem vestígios daquilo que eles eram, eles perderam o amor. Eles perderam o zelo, eles perderam a paixão pela igreja, e elas não conseguem mais se encontrar. E é interessante que ali não cabe mais você falar. O que essa pessoa precisa fazer é simplesmente entrar nesse rio. O que essa pessoa precisa ter uma experiência com o poder de Deus. Qual foi a última vez que você teve a experiência com o poder de Deus? Se você falta esperança, entra nesse rio. Se está morto, se você não consegue enxergar mudança, se você não consegue enxergar, se você não tem esperança, se você não consegue enxergar benefícios, se você não consegue enxergar a vida, meus irmãos, simplesmente entre no rio. A palavra você já tem, mas essa palavra só vai ter realidade na sua vida quando você entrar nesse rio. Eu tenho certeza que muitos de nós o que precisa a partir de hoje é vida de Deus. Qual foi a última vez que você se entregou? Qual foi a última vez que você chegou aqui no culto, deixou as dificuldades, preocupações, mágoa, frustração de lado e simplesmente levantou as mãos e orou e começou a adorar o Senhor, chorar e ter a sua vida renovada por esse poder? Sabe, tem pessoas que foram machucadas por tantas pessoas, mas essas pessoas, mesmo pedindo perdão para você, não têm o poder de restaurar o que machucou na sua vida. Somente esse rio tem poder de restaurar. Quantas pessoas aqui foram injustiçadas, até no meio, na célula? Quantas pessoas foram injustiçadas, até no âmbito familiar? Mas é interessante que essa pessoa que te machucou, mesmo te pedindo perdão, ela não tem o poder de restaurar ou o dano que ela causou na sua vida, o buraco emocionalmente que ela possa ter produzido. Só existe uma pessoa, só existe uma forma de ter uma restauração completa, é você entrando nesse rio, porque está morto, meus irmãos. Quem consegue trazer à vida aquilo que estava morto, só é o poder de Deus. Quem consegue trazer esperança para aquele que não tem mais fé, só é o poder de Deus. E a primeira coisa que acontece quando o rio flui dentro de você, o que acontece? Esperança. Por mais que o que você está passando aparentemente é impossível, mas quando você entra nesse rio, você crê no Deus do impossível, você crê que Ele vai fazer um milagre, e você vai começar a declarar: o Senhor fez lá no passado na minha vida e vai continuar fazendo, o Senhor fez na vida do meu irmão, vai fazer na minha vida também. Mas nós precisamos de poder.
Outra coisa aqui que acontece no verso 9 e no verso 10. Primeira coisa que acontece, Deus traz vida. O que nós precisamos é de vida. Traz esperança. Segunda coisa que Ele traz, prosperidade. Olha só o que fala no verso 9 e no verso 10. Então, todo lugar por onde esse rio passar, haverá todo tipo de animais e peixes. E o rio fará com que as águas do Mar Morto fiquem boas, e ela terá vida por onde passar. Eu não vou ler outra versão. Aí está aqui. Desde a fonte do Gede até a fonte de Eglaim, haverá pescadores na praia do mar, e ali estenderão as suas redes para secarem, e haverá ali muitos peixes, muitas espécies de peixes, como no mar Mediterrâneo. Meus irmãos, o que ele está falando aqui? A palavra de Deus fala em 2 Coríntios, se não me engano, capítulo 9, verso 7, que o Senhor nos fez próspero para todo tipo de generosidade. Você é próspero? Se você não é generoso na casa onde você alimenta, na casa onde você vive, você não é próspero. Você pode ter dinheiro, mas o objetivo da prosperidade é generosidade. E o primeiro lugar que você precisa ser generoso é com a sua família. É na casa de Deus, é na casa onde você é alimentado. É ali que vem a prosperidade. Mas o que ele está falando aqui? Olha só o que ele está falando, que quando esse rio ele passa, ele vai transformar o Mar Morto em uma água doce. O que ele está falando? Que ali haverá vários peixes, vários tipos de peixe. Deixa eu te falar uma coisa, você não precisa de muito peixe para viver, quem gosta de peixe. Você não precisa de muitos quilos de carne para se manter durante o mês. Mas para você ter muita quantidade de peixe, muita quantidade de carne, para que é isso? Isso é para você empreender. É só o empreendedor que precisa mais do que o necessário, porque o empreendedor ele tem para si, ele tem para sua família e tem para aqueles que ele de alguma forma emprega. O que é próspero aqui, ou o que é generoso? O generoso ele tem para suprir a sua necessidade, a necessidade da sua família e a necessidade de terceiros. O que o Senhor está falando aqui? Que esse mar que flui dentro de você, na verdade vai prosperar de uma tal forma que você vai ter para você vai ter para sua família, e você vai ter também para terceiros, para aquelas pessoas que vão de alguma forma se associar a você. Isso fala do quê? De prosperidade. Então você não precisa de uma porção de peixe para se manter, mas para empreender você precisa de uma porção de muitos peixes. O que o Senhor está falando? Eu vou entrar no seu empreendimento, eu vou entrar na sua vida profissional, e é eu que vou fazer isso prosperar. A habilidade que outros não têm, você também não tem, porque você não aprendeu, eu vou colocar na sua vida. Essa sabedoria, essa habilidade que vem através do Espírito será liberada à sua vida, porque esse rio vai fluir dentro de você. Então você percebe que, por que muitas vezes nós não conseguimos ser exitosos? Porque muitas vezes nós não conseguimos ser profissionais como desejamos muitas vezes ser? Por que não prosperamos como deveríamos prosperar? Porque esse rio não flui. Olha o que o Senhor está falando, aquilo que era morto vai se tornar vida. E ele faz uma comparação, porque no Mar Morto não tinha prosperidade, no Mar Morto não tinha empreendimento, no Mar Morto não havia promoção, não havia alimento. Mas o que ele falou? Mas no Mar Mediterrâneo havia muitos peixes e muitas espécies de peixes, assim como era no Mar Mediterrâneo, vai ser na sua vida quando esse rio fluir. O que é isso? Chama-se prosperidade. Então deixa eu te falar uma coisa, você precisa da vida de Deus, meus irmãos, para prosperar. Você precisa da vida de Deus, você precisa do poder de Deus para o seu empreendimento crescer de uma forma exponencial. A palavra você já tem. E por que até agora não cumpriu? Por que a palavra é pesada? Porque com o passar do tempo, parece que essa palavra vai perdendo a validade. Imagina você receber uma palavra em 1800 e alguma coisa, aí você continua com a palavra. Às vezes você tem até vergonha de falar que você tem a palavra, porque o negócio não se cumpriu, porque a realização dessa palavra está dentro de você. É o Espírito que habita em você. E quando esse Espírito simplesmente ele se manifesta, você entra, aquilo que naturalmente você não poderia fazer, o poder de Deus vai fazer por você. A outra coisa que tem nesse rio, no verso 12. E estas árvores produzem todo tipo. Nas duas margens do rio crescerão árvores frutíferas de todo tipo. As suas folhas nunca murcharão, as árvores nunca deixarão de dar frutos. Você imagina?
Eu não sei quem nós temos aqui agropecuária, porque tem a estação da uva, tem a estação da manga, não é isso? Tem a estação do morango. O que ele está falando? Todo ano é a estação do morango, todo ano é a estação da manga, todo ano é a estação da sua fruta predileta. É o que ele está falando. Nunca deixarão de dar frutos. Em outras palavras, o fruto virá, não é por conta do sol, por conta da água, não. Ele vai fluir por conta desse rio. Esse rio ele vai produzir manga, eu não sei qual é a fruta que você mais gosta. Ele vai produzir manga todos os dias. Ele vai produzir morango, o melhor morango todos os dias, porque ele não depende da estação natural, ele depende da estação sobrenatural. Aí depois ele continua: darão frutos novos todos os meses. Olha só, pois serão regados pelo rio que vem do templo. Da onde que vem o rio? Da onde que vem essa água ao ponto desse alimento que na verdade dá 2 vezes ao ano? Esse rio ou essa água que vem a regar aquela árvore para dar frutos todos os meses, vem do templo, vem do Espírito, vem dentro de você. Aí depois ele continua: as frutas serão para alimento e as folhas serão para remédio. O finalzinho desse versículo, não lembra da sua avó? Quando você era adolescente, estava com dor de barriga: toma chá de boldo, está com encravada, põe semente, põe a folha de não sei o quê. Estou com dor, toma não sei o quê. Alguém tinha vovozinha que fazia isso? Tem vovozinha nossa mãe que fazia isso? Olha como que Deus é poderoso. O que ele está falando? Olha, dessas árvores vocês vão comer. E vocês não vão jogar a semente, a casca fora, não. Vocês vão usar a semente, a casca, e essa semente, a casca para vocês, vão ser remédios para você. Em outras palavras, vocês vão ter saúde. O que você precisa para avançar, crescer, prosperar, acordar cedo todos os dias? Você precisa de força. Eu lembro que de manhãzinha, minha mãe, eu já falei aqui para você, era biotônico Fontoura, com ovo de pata, com aquelas coisas todas lá, e tinha que tomar uma colher todos os dias. Porque ela falava: filho meu não vai ficar... Filho meu é homem, filho meu não vai ficar doente. Eu tinha que tomar isso todos os dias. Então você percebe, tem muitas pessoas que não conseguem servir ao Senhor, tem muitas pessoas que não conseguem resistir às resistências exteriores. Por quê? Porque eles não são fortes, porque na verdade o alimento que eles têm comido ali no mundo, eles têm na verdade impedido de você ser forte. Ele está falando: esse alimento vai te fazer forte, e a casca desse alimento, a folha desses alimentos serão como remédios para você. Em outras palavras, não haverá enfermidade no nosso meio. Em outras palavras, só terá saúde, a imunidade de Cristo dentro da sua vida. Da onde que vem isso, meus irmãos? É do seu convênio médico? Tem a ver com o valor que... Não, tem a ver com aquilo que flui dentro de você. Então você percebe, nós não precisamos de mais uma palavra. O que nós precisamos é de mais poder. Então por isso toda a célula, chega lá e começa a orar: libere o poder. Senhor, manifesta a sua vida. E Ele vai manifestar. E para nós encerrarmos, aí vamos desfrutar do poder. Lembra que eu falei para você? Pode subir o pessoal do louvor já. Lembra que eu falei para você? Nós precisamos de menos palavras e mais poder. Não estou falando que nós não precisamos pregar, mas nós precisamos ter poder. Precisamos ter poder. Eu estou aqui falando de um princípio. E como que eu consigo colocar em prática esse princípio? Entrando nesse rio. Se você não entrar nesse rio, o que eu estou falando para você vai ser somente mais uma palavra. Mas é interessante que ele fala que existem 5 estágios nesse rio, como nós lemos, de 500 metros. A palavra de Deus fala que Ezequiel ele estava andando e de repente as águas veio até onde? Veio até os tornozelos. E quando ele viu que veio alguém, aí geralmente dá enchente nisso, né? Você põe, ou geralmente é quando você está tomando banho, que o ralo está entupido, aí você é água até o tornozelo, né? Você nem percebe. Alguém tem banho desse jeito? Lá em casa as mulheres tudo me chamam: aqui papai, vem aqui. Quando você vai lá, é água até o tornozelo, mas elas nunca reparam. Quando eu chego, eu já está vazando para fora do box, mas é água até o tornozelo. Aí o que a palavra de Deus fala? Que Ezequiel olha para baixo e vê: são águas. Olha, são águas. E a palavra de Deus fala que ele continuou andando. Que quando ele continuou andando mais 500 metros, a palavra de Deus fala que foram águas até onde? Os seus joelhos.
Mas o que a palavra de Deus fala? Que eram águas. Alguém já que foi numa piscina climatizada, quentinha, que vem até aqui, que você pode entrar com o seu filho, com a sua criança. Você não cansa, porque você sabe que seu filho não vai afogar. E a palavra, foi a mesma coisa com Ezequiel: eu não vou afogar. As águas eram até os joelhos. E a palavra de Deus fala, e ele falou: são águas. E ele andou mais 500 metros. Depois que ele andou mais 500 metros, que é o terceiro estágio, eram águas até as cinturas. Aí o que ele falou? São águas, eu consigo andar ainda. Ele continuou andando, mas a palavra de Deus fala que veio o quarto estágio. Do quarto estágio, as águas passaram das suas cinturas. É interessante que a palavra de Deus fala que quando as águas passaram das suas cinturas, ele não chamou mais de água. Aquela aguinha que saía no box do banheiro já não era mais água. Aquela água que estava saindo que ele via na piscina já não era mais água. Quando ele viu que a água passou da cintura, o que ele falou? Já não são mais águas, são rios. E eu já não tenho mais controle sobre esse rio, somente a nado. Qual que é o quarto estágio, meus irmãos? Qual que é o grande impedimento de você desfrutar do poder de Deus? É você querer estar no controle do rio que o Senhor sempre vai liberar sobre a sua vida. Às vezes Deus quer mover e você fala assim: não, não vou. Às vezes o Senhor está impelindo você para liderar, você fala assim: eu não quero, eu não vou. Você está no controle. Mas só existe uma forma de você desfrutar da plenitude de Deus. É quando você, na verdade, permite o Senhor controlar a sua vida. E na verdade a palavra de Deus fala que quando Ele controla a sua vida, tudo o que aconteceu com essas águas aconteceram com Ezequiel. Aí Ezequiel teve essa visão. E o que acontece que ele falou? Já não são mais águas, é rio. É rio. O mar aponta para a morte, mas o rio aponta para a pessoa do Espírito Santo. Quando aquilo que você olha ao seu redor, você fala assim: isso aqui não é água, é rio. O que eu estou falando? É o Espírito Santo movendo. Às vezes eu estou aqui para pregar no culto, de repente o mover de Deus vem. O que é isso? Isso não é água, porque a água você tem um controle. Você tem um controle da sua conta, você tem um controle do seu empreendimento, você tem um controle daquilo que você vai ofertar, você tem um controle da sua família. Mas deixa eu te falar, isso é um nível muito raso. Isso é um nível onde você não desfruta da plenitude de Deus. Você só vai desfrutar da plenitude de Deus quando aquela água deixar de ser água e se tornar o que? Rio. Em outras palavras, é quando você perde o controle e o Espírito Santo toma o controle. Às vezes você está preocupado: Senhor, como que eu vou fazer isso? Eu não tenho condição, tal. Meus irmãos, entre no rio. Meus irmãos, entre no rio, flua. Você vai permitir que esse rio vai começar a limpar todas as impurezas, vai trazer força onde não tinha força, vai remover toda a enfermidade, vai começar a liberar prosperidade sobre a sua vida, vai começar a levar você a sonhar, a pensar, a prosperar. Você vai começar a se alimentar, a sua dieta espiritual vai ser outra, você vai começar a crescer, você vai começar a avançar. Por quê? Porque você permitiu o Espírito Santo ter o controle da sua vida. Eu gostaria que você se levantasse, e eu gostaria de louvar o Senhor. Você quer mais o Senhor? Sim ou não? Porque a palavra de Deus fala, o que Ele falou? Você não precisa desejar, porque às vezes eu fico falando assim por irmão: você não quer ser um pastor? Ai, pastor, eu não sei se eu consigo ser um pastor, eu não sei. Eu abri mão de tantas coisas para se tornar um pastor. É tão bom isso. Às vezes você não tem um chamado, né? Não sei, pastor. Para mim no máximo já está bom eu ser um anfitrião. É o que o Senhor falou. Se você tem sede, só tenha sede, não precisa mais nada, só tenha sede. No seu interior as coisas vão acontecer. O ministério vai acontecer que você achava que não tinha. A força que você acha que não tinha vai aparecer. As conexões que você está tanto esperando vão acontecer. De forma que você nunca espera, de forma inesperada. As coisas vão acontecer. Mas da onde que esse poder era liberado? Era do templo. Abre a sua Bíblia, abre aqui 1 Coríntios capítulo 6, verso 19 e 20. Acaso não sabeis que os vossos corpos, será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo, que vive em vocês, e lhe foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus. Esse rio fluía no templo. Então, na verdade, nós só poderíamos fluir quando o Senhor era no dia, na data marcada, na hora agendada. Hoje não. O que a palavra de Deus fala? Você é esse templo. Quando você abre a sua boca, quando você manifesta uma necessidade, somente o desejo de beber uma água,
rios fluirão. Você só precisa ter uma fé do tamanho de um grão de mostarda para o manancial ser liberado na sua vida. Você só precisa vir para Senhor, move nessa área. Esse é só o começo, mas é só o começo do impossível que Deus vai fazer na sua vida. Ele vai fazer verdadeiros milagres na sua vida. Hoje Ele vai varrer. E agora nós vamos ter uma experiência com o poder de Deus. Então esse templo hoje, que saia água de prosperidade, que saia rio de saúde, de riqueza, de força, de saúde, de direção, de alimento, esse rio ele flui através de você. Nunca se esqueça disso. Mas quando nós nos reunimos como igreja, esse rio flui de uma forma mais intensa. Então vamos simplesmente louvar. Eu gostaria que você fechasse seus olhos, você conhece louvor, e Deus vai liberar uma medida nova de unção, de graça e poder sobre a sua vida. Palavra nós já temos. O que você precisa agora é de poder. E nós vamos buscar esse poder. E esse poder já está acesso, é livre. Nós temos acesso. Acesso é Cristo. Cristo nós já temos acesso. Agora nós vamos desfrutar do poder. Vamos buscar o Senhor.